E se a ideia de enriquecer, sabe, não tivesse absolutamente nada a ver com ter nascido em berço de ouro? Ou com ter um talento fora de série, né? Exato. Ou simplesmente dar sorte na vida. E se, na verdade, a construção da riqueza fosse uma ciência exata? Uhum, com regras tão rígidas e precisas quanto a álgebra. Tipo matemática mesmo. É com essa provocação imensa que a gente começa o nosso mergulho nas fontes de hoje. Um excelente dia a quem nos ouve. Um ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente. E olha, a análise de hoje promete mexer com algumas crenças bem profundas. Com certeza, porque é uma premissa bastante ousada para começar qualquer debate. O que nós trouxemos hoje, para quem está escutando, são trechos de um audiolivro que é um verdadeiro clássico. Chamado? A Ciência de Ficar Rico. Isso. Ele foi escrito há mais de um século, lá em 1910, pelo Wallace D. Wattles, o que já é muito tempo, né? Mas um ponto crucial para a gente entender logo de cara é que não é um tratado filosófico. De jeito nenhum. Não é aquele material cheio de teorias abstratas sobre o capital. O próprio autor define o livro como um manual extremamente pragmático. A proposta dele é muito direta: enriqueça primeiro e filosofe depois. Prático até dizer chega. E o que eu acho fascinante, olhando aqui as nossas anotações, é que a nossa missão com essa análise não é debater economia tradicional. A gente não vai discutir taxa de juros, inflação ou bolsa de valores hoje. O objetivo central aqui é desvendar um método. Um método que o autor chama de agir do modo certo. Que seria uma espécie de engenharia mental, né? Combinando a força do pensamento com a ação diária para gerar riqueza do zero. Então, para quem está do outro lado dos fones buscando aquele empurrãozinho para mudar a perspectiva, os próximos minutos vão ser intensos. Por onde a gente começa a desempacotar isso? Eu acredito que o melhor ponto de partida seja o primeiro grande paradigma que o texto quebra. Aquela visão quase moralista sobre o dinheiro. Exatamente. Porque muitas culturas têm essa visão negativa. Mas o autor argumenta que não há absolutamente nada de errado em querer ter riqueza. Ele até vai além disso. Ele defende que é humanamente impossível atingir a plenitude do corpo, da mente e da alma sem ter os recursos para bancar esse desenvolvimento. O que já bate de frente com muita coisa que a gente escuta por aí. Totalmente. A sociedade muitas vezes acaba romantizando um pouco a escassez. Aquela ideia de que o sofrimento enobrece. Sim, mas o argumento do livro faz um sentido prático enorme. Faz muito sentido se a gente parar para analisar. A mente de uma pessoa precisa de livros, precisa de viagens, de acesso à cultura. Tempo livre para estudar. E o corpo humano precisa de um descanso adequado, de roupas que protejam do frio. Alimentação nutritiva. E a alma precisa poder presentear, expressar afeto, ter tempo de qualidade com quem se ama. Tudo isso requer matéria-prima, requer recurso. Não dá para viver plenamente só de boas intenções. Mas aí as nossas fontes entram num conceito que me deixou muito intrigado. O texto fala de uma tal de substância informe. Ah, esse é o coração da teoria dele. Como a gente traduz isso para algo mais palpável? Porque soa quase como ficção científica. Pode soar um pouco místico num primeiro momento mesmo. A substância informe, ou a matéria original pensante, como ele chama, é a energia primordial de onde todas as coisas derivam. Ou seja, tudo, desde as galáxias até o chão que a gente pisa, é feito da mesma coisa. Dessa mesma substância básica. E ela é invisível, infinita, e aqui entra o ponto revolucionário. Ela responde diretamente aos pensamentos humanos. É como se houvesse uma massa de modelar cósmica preenchendo todos os espaços vazios. Exato, uma massa que toma forma baseada nas imagens que a humanidade sustenta na mente. E tem um detalhe vital aí. Qual? Essa substância é viva. E a vida, pela sua própria natureza, quer sempre mais vida. Ela quer se expandir. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o universo tem um desejo natural de expansão e reage ao que a gente pensa. Uhum. Mas como isso se conecta com a vontade comum de ganhar mais dinheiro? Tem uma analogia no material que ilustra isso de uma forma muito sensível. A história do garotinho no piano. Conta pra gente. O autor descreve um menino que ele observou uma vez, sentado diante de um piano. O menino batia nas teclas super frustrado, quase chorando, porque não conseguia tirar nenhuma melodia dali. Faltava a habilidade. Faltava. E quando perguntaram o motivo da tristeza, ele disse algo tipo: eu sinto a música dentro de mim,
mas não consigo fazer minhas mãos tocarem o que eu sinto. Nossa, é uma imagem muito forte. O autor usa essa imagem para explicar que a vida, a tal da substância original, busca se expressar e se expandir através de nós. É como se a própria vida quisesse usar as pessoas como instrumentos. É a essência criadora querendo mãos para construir uma arquitetura magnífica, olhos para apreciar belas paisagens. Bocas para provar sabores incríveis. Isso. O argumento é que não é uma ambição egoísta querer ter uma casa melhor ou viajar ao mundo. É a vida querendo acontecer na sua potência máxima, através daquele indivíduo. O que tira um peso gigante das costas, né? Demais. Só que isso nos leva a um gargalo logístico. Como assim? Porque desde a infância, a gente é condicionado a enxergar o mundo como se fosse um grande bolo de aniversário. Ah, mentalidade da escassez. Isso. A lógica que ensinam é que se alguém corta uma fatia gigante para si, vai sobrar menos bolo para o resto da festa. Como o livro resolve essa questão dos recursos serem ilimitados? É aí que acontece a transição mais importante de todo um método. O livro propõe o abandono absoluto da mente competitiva. E a adoção do quê? Da mente criativa. Como essa substância informe é inesgotável, o suprimento de riqueza não tem fim. Então não é preciso tirar de ninguém para ter mais. Não é preciso tirar emprego de ninguém, não precisa enganar cliente ou competir de forma predatória. Quando se adota a postura criativa, a pessoa vira uma fonte geradora de nova riqueza, e não um predador disputando o que já existe no mercado. Na teoria, isso é lindo. Mas vamos trazer para o chão de fábrica, para o dia a dia de quem tem um negócio. Vamos lá. As anotações citam uma regra de ouro para os negócios que me pareceu bem contraintuitiva. O autor diz para dar a cada pessoa um valor de uso que seja maior do que o valor em dinheiro cobrado dela. A regra do valor de uso. Mas como uma empresa sobrevive, ou melhor, como alguém fica rico entregando mais do que recebe? A conta não fecha. Fecha se a gente separar o conceito de valor monetário do conceito de valor prático. E aí o livro traz uma história excelente, que é a do esquimo. Essa história é muito boa. Ajuda muito a visualizar a regra. Imagina um cenário proposto pelo autor. Alguém pega um quadro valiosíssimo de um pintor famoso, uma tela de milhares de dólares. E viaja lá para o frio extremo do Ártico. Isso, e convence um caçador esquimó a trocar peles de animais, que valem uns 500 dólares, por essa obra de arte caríssima. Bom, financeiramente falando, quem entregou o quadro deu muito mais valor de mercado do que recebeu nas peles. Financeiramente, sim, mas na prática, para a vida daquele caçador, a transação seria um desastre absoluto. O quadro não tem utilidade nenhuma no frio. Nenhuma. Não serve para aquecer a família, não ajuda a caçar, não protege do vento, não traz crescimento real nenhum para ele. E aí vem um contraponto. E se essa mesma pessoa trocar as peles do esquimó por uma arma de caça de altíssima qualidade? Uma arma que talvez tenha custado só 50 dólares na loja. Ah, a coisa muda totalmente de figura, porque a arma permite que ele cace com muita eficiência, alimente a aldeia. E consiga ainda mais peles no futuro para prosperar. A utilidade salva a vida dele. Perfeito. O valor de uso daquela arma é infinitamente maior para a sobrevivência dele do que o pequeno valor em dinheiro que ela custou para ser fabricada. O princípio é que cada interação comercial tem que deixar uma impressão de ampliação em quem compra. O cliente precisa sair da interação sentindo que a vida foi expandida. Essa é uma maneira extremamente ética e sustentável de gerar riqueza. Porque cria promotores naturais do trabalho da pessoa. Mas isso exige muita clareza sobre o que a gente está oferecendo e o que a gente quer receber, né? Exige. Isso me leva a perguntar sobre a prática disso. Como se estrutura esse pensamento criativo? Porque eu imagino que não basta sentar no sofá e pensar, quero pagar meus boletos. Ou pensar, quero muito dinheiro. Isso. A substância informe entende esse tipo de pedido vago? De forma alguma. Desejos vagos são inúteis, segundo o autor. Seria como mandar um e-mail para um fornecedor só com letras aleatórias e esperar o material certo. Tem que ter uma imagem mental nítida. O livro até conta o caso prático de um estudante bem pobre, não é? Sim, para ilustrar a necessidade da clareza.
Esse estudante vivia numa situação precária, morava num quarto alugado muito frio. E ele começou pequeno porque a mente dele não conseguia processar a ideia de riqueza extrema de uma vez. Ele não tentou visualizar uma mansão, ele formulou imagens mentais de coisas que melhorariam a vida dele imediatamente. Ele focou a mente em visualizar um tapete novo e grosso para o chão frio e um aquecedor a carvão para o inverno. Exato, uma imagem incrível para a mente dele naquele momento. E ele sustentou essa imagem e agiu em direção a ela. Ele conseguiu os dois itens. E a magia da mente criativa é que, quebrando a barreira da descrença, a visão expande. Com o tapete e o aquecedor lá, ele começou a andar pela casa e imaginar melhorias maiores. Uma janela nova, um cômodo a mais. E a história conta que ele acabou conseguindo comprar a propriedade inteira e reformou tudo igual à imagem mental dele. Isso prova que a imagem tem que ser palpável para o cérebro aceitar o trabalho. E lendo as nossas notas, vi que tem uma ferramenta que atua como ponte para manter essa imagem forte. A gratidão. E não é aquele muito obrigado automático de elevador. Não mesmo. A gratidão, nessa filosofia, atua quase como uma lei da física. É a força que mantém o indivíduo conectado com a fonte criadora. Agradecer pelo que já tem e até ter gratidão antecipada pelo que ainda está na imaginação. Porque isso não deixa espaço para reclamação. Focar no descontentamento ou ter inveja corta a conexão na hora. A gratidão atua como um escudo contra a mentalidade de vítima. Faz muito sentido. Mas tem um tópico aqui que vai na contramão de vários gurus de vendas. O uso da força de vontade. Isso. A gente ouve que precisa usar a força de vontade para dominar o mercado, convencer o cliente difícil. Mas o livro proíbe isso. É inegociável para o autor. A força de vontade jamais deve ser usada para coagir ou manipular os outros. Tentar impor a vontade sobre alguém é um retorno para a mente competitiva. Destrói a criação da riqueza. A força de vontade tem que ser aplicada apenas sobre si mesmo, para manter o próprio foco e não deixar a mente divagar por medo. Compreendido. Agora, a gente precisa tocar num ponto espinhoso. Tem uma recomendação no texto que, lendo hoje em dia, soa muito alienada. A parte sobre ignorar a pobreza. Sim. O autor aconselha a ignorar completamente a pobreza, não consumir notícias trágicas e não focar energia em miséria. E aqui eu faço uma pausa muito importante. Por favor. Só para deixar claríssimo para quem está escutando a gente. Nós não estamos endossando essa visão. De jeito nenhum. Não estamos dizendo para ninguém parar de fazer caridade ou ignorar problemas sociais. Nosso papel aqui é estritamente reportar e dissecar o argumento polêmico que o Wattles publicou, mantendo total neutralidade. A gente só repassa informação. Bem pontuado. A gente precisa entender o contexto dele. Qual era a justificativa dele para dar um conselho tão radical? A justificativa não era baseada em falta de empatia, mas numa visão estrutural. A teoria defende que a tensão constante na miséria imprime mais imagens de pobreza na mente coletiva. Perpetuando o problema. Sim, ele argumentava que a caridade paliativa apenas adia a fome por uns dias, mas não altera as raízes da pobreza. Então a ideia dele era focar na cura e não no band-aid. Exatamente. Ele acreditava que a maneira mais eficaz de ajudar os pobres era inspirando eles através do exemplo da própria prosperidade. Mostrar que existe um caminho viável de saída. É um debate muito complexo, sem dúvida. Mas vamos avançar para a parte prática, onde as coisas se materializam. O mecanismo de entrega. Sim, porque a pessoa pode ficar no sofá, visualizando o tapete com clareza, sentindo gratidão profunda, mas o dinheiro não vai brotar do teto. A peça que une o mental ao material é a ação. E é aí que muita gente se perde. O pensamento atrai a riqueza, mas é a ação física e diária que permite receber. O maior erro é separar essas duas coisas. E a instrução é que a ação precisa acontecer no agora. Não dá para esperar a economia melhorar. O emprego perfeito cair do zero. Se alguém odeia o emprego atual e o ambiente é tóxico, não deve cruzar os braços e reclamar. É nesse ambiente que ela deve agir. O autor fala do princípio da eficácia diária. O sucesso não é fazer 1000 coisas apressadamente. É garantir que cada pequeno ato seja eficiente. A analogia do pedreiro é fantástica para isso. Conta ela para quem está ouvindo. Pense num pedreiro construindo uma parede. O foco dele não deve ser a parede inteira de uma vez. O foco é colocar um único tijolo da forma mais perfeita, nivelada e firme possível. Depois ele passa para o próximo.
Se a maioria das ações do dia for feita com essa excelência máxima, a soma não tem como resultar em fracasso. É quase uma matemática comportamental. E quem aplica isso vira o que a obra chama de o homem que avança. E não importa a profissão, né? Pode ser um médico, um professor ou um operário numa usina de aço. Se trabalha com essa eficácia e mantém a imagem do crescimento, ele irradia uma competência que atua como imã. Ele cria a própria gravidade. Oportunidades são atraídas. E se a usina de aço for limitada demais para comportar esse avanço? A própria força do movimento criativo abre caminhos fora dali. O avanço é inevitável porque a pessoa se torna maior que o lugar que ocupa. O universo providencia um espaço mais amplo para quem está pronto. O que nos traz uma reflexão muito libertadora. Sim, ouvir tudo isso é um convite para abandonar o campo de batalha exaustivo da competição. Ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Todo esforço passa a ser concentrado na agência pessoal. E entregar valor genuíno. E em garantir que as pequenas ações de hoje sejam impecáveis. É uma forma de assumir o controle da própria expansão e não ser refém de crise cíclica. É um chamado à responsabilidade, sem dúvida. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria propor um pensamento final para a gente deixar no ar. Manda ver. Uma reflexão que extrapola 1910 e tem tudo a ver com a nossa era digital. Se a gente considerar que essa premissa é real e que a substância informe materializa as imagens que a gente alimenta, Certo. o que acontece quando olhamos para a escala de uma sociedade inteira? No mundo atual, consumimos uma avalanche ininterrupta de notícias de pânico e colapso econômico o dia todo. Nossa, desde a hora que a gente pega o celular de manhã. A pergunta é, estaríamos nós, coletivamente, manifestando a estagnação financeira que tanto tememos, simplesmente por mantermos a atenção do mundo aprisionada na escassez? Uau! Essa pergunta vira muita coisa de cabeça para baixo. É uma lente completamente diferente para avaliar não só o dinheiro, mas o tipo de informação que a gente permite que estacione na nossa mente. É para repensar a rotina. Uma baita provocação para quem nos ouve levar para o resto da semana. E por hoje a gente fica por aqui. Foi uma análise densa, mas esperamos que tenha oferecido ferramentas boas para a construção de uma vida mais abundante. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Até lá! E lembrem de manter a atenção naquilo que faz crescer.